Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Declaro aberta a 108ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aí, em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, os demais colegas, boa noite. Boa noite aos servidores dessa casa, público presente, sejam todos bem-vindos. Público que vai nos acompanhar aí através do Facebook, também pela Zanta TV. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães Luz, presente. Sidney Constantini, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 107ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 3 dias do mês de junho de 2019, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. A seguir, a senhora presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos. Primeiramente, concedeu o uso da palavra ao diretor clínico do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, Dr. Sérgio Ribeiro Búbula, que explanou sobre as mudanças que vêm ocorrendo no referido hospital, sobre projetos futuros de melhoria da saúde em nosso município, sobre o aniversário do hospital que será realizado no dia 23 de junho do decorrente ano, no bairro do Machado, e sobre divergência no atendimento de paciente no ocorrido no dia 20 de maio de 2019. Em seguida, foi concedida a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que tratou sobre os profissionais que prestam serviço ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, sobre a reunião realizada na Prefeitura Municipal de Bueno Brandão para discutir sobre possível participação de time de Bueno Brandão no Campeonato Estadual de Futebol do Trabalhador Rural, sobre o Arraiado Zé Bagunça, sobre a audiência pública para discutir proposta para proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos no município de Bueno Brandão, e sobre a indicação número 035/2019. Usou da palavra ainda para parabenizar o senhor Silvio Camilo Ramalho pelo recolhimento de lixo eletrônico. Reabertos os trabalhos e não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 015/2019, que dispõe sobre o aumento do número de vagas de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal
da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti, Cláudia Cristina de Lima Issá, Doroteia de Paula Amaro Silva, Miriam Guimarães Luz, Sidnei Constantini e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 015/2019 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 014/2019, salvo emenda que altera disposições da lei complementar número 1590, de 3 de outubro de 2005, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Diego de Luiz Casalotti, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Issá, Doroteia de Paula Amaro e Silva, José Raimundo de Castro, utilizaram da palavra. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 014/2019, salvo emenda, foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. C. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 001/2019 ao projeto de lei complementar número 014/2019, que modifica o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 1590, de 3 de outubro de 2019. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador José Raimundo de Castro. A seguir, colocada em votação, a emenda modificativa número 001/2019 ao projeto de lei complementar número 014/2019, foi aprovada em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários das vereadoras Doroteia de Paula Amaro Silva e Miriam Guimarães Luz. D. Votação em turno único do requerimento número 010/2019 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo o envio de ofício ao deputado federal Dimas Fabiano Toledo Júnior, solicitando colaboração para a liberação de bens, equipamentos destinados ao município de Bueno Brandão, sob a esfera do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Programa de Ações Articuladas, PAR. Colocado em votação, o requerimento número 010/2019 foi aprovado em turno único por unanimidade. E. Votação em turno único do requerimento número 011/2019 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo o envio de ofício ao senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, solicitando colaboração para a liberação dos bens, equipamentos destinados ao município de Bueno Brandão, sob a esfera do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Programa de Ações Articuladas, PAR. Colocado em votação, o requerimento número 011/2019 foi aprovado em turno único por unanimidade. F. Votação em turno único da indicação número 035/2019 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal melhoria nos beirais e fechamento dos corredores internos com toldos da Escola Municipal Jerusa da Veiga Lima. Colocada em votação a indicação número 035/2019, foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, a senhora presidente passou a conceder a palavra aos oradores inscritos no grande expediente. O vereador José Raimundo de Castro agradeceu aos deputados federais Dimas Fabiano Toledo Júnior e Luiz Gonzaga Ribeiro pelas emendas parlamentares destinadas à aquisição de viaturas
à Polícia Militar de Bueno Brandão e ao Sargento Ronaldo e a Dilson pelo empenho nesta conquista. Agradeceu ainda ao deputado federal Dimas Fabiano Toledo Júnior pela liberação de emendas parlamentares para a aquisição de 4 veículos modelo Gol, uma van de 15 lugares, uma ambulância de 200 mil, que fora acreditado na conta do hospital no dia 27 de maio de 2019, e tratou ainda sobre o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. O vereador Sidney Constantini falou sobre a Copa EPTV de futsal, sobre a sobre a rodovia MG 295 e sobre o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. O vereador Diego Luiz Casalotti também tratou sobre os veículos que o município recebeu pelas emendas parlamentares dos deputados federais Dimas Fabiano Toledo Júnior e Luiz Gonzaga Ribeiro. A vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva falou sobre a contratação de servidores pela Câmara Municipal e sobre o atendimento do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 3 dias do mês de junho de 2019. Todos de acordo? Sim. Sim. É só uma dúvida que me surgiu na hora que a assessoria leu os 200 mil do hospital. É uma ambulância e uma verba de 200 mil, isso? No finalzinho depois dos carros, né? Liberação de emendas parlamentares para aquisição de 4 veículos do modelo Gol, uma van de 15 lugares e uma ambulância e 200 mil reais. Ok. Todos de acordo? Todos de acordo. Ata aprovada. Leitura pela secretária da correspondência recebida. Convite. A Câmara Municipal de Ouro Fino convida para participar da entrega do diploma de honra ao mérito aos ilustríssimos policiais militares Sargento Ronissando Mendes César, Cabo André Luiz Ferreira e Cabo Rodolfo de Matos Gomes. O evento ocorrerá no dia 14 de junho de 2019, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Contamos com sua presença para brilhantar essa solenidade. José Maria de Paula, presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Ofício número 24/2019. Bueno Brandão, 24 de maio de 2019. Departamento Ação Comunitária. Para a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Senhora presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste prestar-lhe importantes informações acerca dos trabalhos do Departamento de Ação Comunitária e as suas ratificações à população de Bueno Brandão. Para o bom andamento dos mesmos, o referido departamento dispõe de 4 veículos, os quais cobrem as demandas desde as crianças até os idosos
inclusive aqueles em situação de vulnerabilidade. É importante ressaltar que se dispõe 2 motoristas, as respostas necessárias, havendo revezamento de veículos entre ambos. Deve-se enfatizar que o motorista Diego Presley Martinelli de Souza prestou o concurso público no ano de 2016. Contudo, o mesmo não alcançou as primeiras colocações, ficando na lista de espera. Acontece que no ano de 2018, um dos motoristas efetivos que prestavam serviço a esse departamento necessitou de licença para tratamento médico, havendo a necessidade de contratação pela listagem do concurso. Diante dos trâmites legais, a substituição do motorista em tratamento médico deve ser na forma de contrato, uma vez que se trata de situação temporária. É congente informar que a Prefeitura já havia chamado o 7º motorista, aprovado no concurso supramencionado. Ocorre que, por ser uma circunstância temporária, os próximos da lista não quiseram assumir, chegando a oportunidade ao Diogo Presley Martinelli de Souza, o qual aceitou e vem prestando excelente serviço aos munícipes. Finalizando sobre a questão de motorista, frisa-se que há, seja por necessidade da municipalidade ou a pedido dos mesmos, rodízio entre os departamentos e o que não é impedido por nenhum diploma legal. Pelo todo exposto, esperamos ter informado à altura que os órgãos e a população merecem, e ainda deixamos esse departamento à disposição para o devido diálogo e dirimir-me quaisquer dúvidas que venham a surgir. No ensejo, a valoração dos órgãos envolvidos, a população em geral. Solicitamos com apreço a leitura deste em reunião ordinária dessa colenda Casa de Leis. Aproveito minha oportunidade para renovar minhas estimas e considerações. Marçal Luiz Alberti, diretor do Departamento de Ação Comunitária. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Ofício 221/2019. Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Assunto, solicitação faz, data 29/5/2019. Senhora Presidente, venho, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência a retirada de tramitação desta colenta Casa de Leis, o projeto de lei número 012/2019, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a concessão de uso de equipamentos agrícolas, associações e ou cooperativas de cafeicultores do município de Bueno Brandão e da outras providências, para melhor análise. Certo de ser atendido, antecipo agradecimentos. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, digníssima Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 015/2019, que dispõe sobre o aumento do número de vagas de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Passo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite a quem nos acompanha pela Zanta TV. Sempre a importante apresentação, o senhor Fernando Costa aqui, transmitindo as informações necessárias à população buenobrandense e também à redondeza. Boa noite também a quem vai nos acompanhar posteriormente
a realização desta reunião ordinária. Só para esclarecer do que se trata esse projeto de lei complementar número 015, de 2019, haja vista que nem todos os presentes se encontravam na primeira reunião, em primeiro turno, que nós tratamos este projeto de lei complementar. Hoje a gente está aumentando de 8 para 11 vagas de provimento efetivo para operadores de máquinas. Haja vista que há a possibilidade da chegada de novos equipamentos por parte da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Então, a Prefeitura entende que há necessidade de abertura de mais 3 vagas para atender esse novo maquinário, que algumas máquinas já chegaram e outras estão por vir. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Diego Luiz Casalotti. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, amigos vereadores da plenária, plateia aqui, pessoal também online. Eu também fui favorável semana passada, como muito bem colocado aqui pelo vereador Antônio Marcos Martins. Vai estar aumentando mais 3 vagas, porque o número de máquinas está aumentando no município. E agora também, esses dias atrás foi feito a licitação para o cascalhamento, então as máquinas estão tirando cascalho, os caminhões estão tudo bem ocupado, e as máquinas que estavam arrumadas também, hoje em conversa com o prefeito, já estavam arrumando, elas iam ficar prontas hoje à tarde. Então, já vai estar todo mundo trabalhando e as máquinas tudo em funcionamento. Então, sou favorável. Passo a palavra ao vereador Sidnei Constantini. Boa noite, senhor presidente, Suelene Almeida. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores, público presente, internautas. Eu também, na semana passada, votei a favor, vou votar novamente a favor. Precisa-se desses 3 cargos. E, às vezes, a população, como a gente fala, eu falei a semana passada e volto a falar novamente, criando mais emprego. É claro que tem que criar mais emprego. A prefeitura depende disso, porque senão para. O município precisa desses 3 motoristas, sabe por quê? Porque senão o município, com máquina parada, como que vai fazer para a zona rural ser atendida? Por exemplo, às vezes está fazendo o asfalto aí. Os motoristas, que era operador de máquina pesada, que era da zona rural, teve que ficar aqui. Parou-se a zona rural. Então, a zona rural precisa também de que contrate esses 3 motoristas. Por quê? Porque para dar agilidade no serviço da zona rural. Tem lugar que a estrada está boa, mas tem lugar que está meio precária. Mas não é por causa que choveu demais também. Então, eu acho que o projeto vem em boa hora, assim, porque se já vai vir maquinário, e não é qualquer motorista, pegar um motorista de ambulância, um motorista de um carro de escola, para fazer isso aí, às vezes eles não entendem, tem que ser por isso que já falo, operador de máquina pesada. Então, eu votei a favor, vou votar novamente. Então é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Permite-me uma parte, senhor vereador? Sim. Bem lembrado que a gente não pode confundir os cargos. Operador de máquinas e motoristas. São funções diferentes, cargos diferentes. Nós devemos lembrar que há uma certa incoerência na análise, quando a gente para e pensa um pouco mais. Você pega, por exemplo, o município hoje detém 3 patrols, 3 motoniveladoras. Recentemente, 2 com problemas mecânicos. Uma apenas trabalhando. Está por vir mais uma nova moto-niveladora, mais uma nova reto-escavadeira, mais uma escavadeira hidráulica, aquela que gira 360 graus, cujo serviço rende muito mais. Então, a incoerência que eu quis mencionar mas se a máquina estiver parada, o que vai fazer o servidor? O servidor não tem culpa disso nesse sentido. Aí eu faço a pergunta do outro lado. E se todo maquinário estiver apto para trabalhar, vai ter pessoas suficientes para conduzir esse maquinário? O pessoal da zona rural, até em certa parte, cobra com razão, e o outro lado, eu tenho visto, assim, isso não é ofender o pessoal, muito pelo contrário, a gente tem que colocar os pingos nos is, está tendo uma banalização, até certa parte, dos problemas da zona rural. A minha estrada está intransitável. A gente faz a visita. Não está legal, não está boa, mas está transitável. A minha estrada toda está em situação difícil. Às vezes é um trecho de 1, 2 quilômetros. Então, o povo tem razão de reclamar até certa parte? Com razão tem.
Mas em outra parte também, não é conforme transcorre as palavras. Não está dessa maneira. Vou citar um exemplo recente que aconteceu no bairro Santa Rita. A prefeitura levou meses e meses para chegar até naquele ponto. Realmente, estava a população reclamando com razão daquela situação. Posterior, a prefeitura foi fazer o trânsito, principalmente porque é veículo escolar que trafega todo dia, assim como os moradores daquele local, inclusive, né, a pessoa que retira o leite daquele local. O morador interviu, falando que não era para passar a máquina. Ele está lá até agora sem fazer o restante. Quem que sofre? Os moradores sofrem. A própria pessoa que... Aí a máquina vai fazer em outro bairro. Ah, não, eu quero que a máquina volte, mas espera aí. Então o outro bairro vai ficar descoberto para voltar ali, coisa que era para ter feito naquele dia. Os moradores têm razão de reclamar, mas nós também, a prefeitura, sabe, demora para chegar. O nosso município, se nós olharmos as estradas principais, não são tantas, mas os galhos. E as secundárias e as terciárias. Então, número de operadores, um maquinário melhor e um jeito de trabalhar diferente, isso a gente bate direto na tecla, principalmente com o senhor prefeito, pode ser que a gente melhore, consiga melhorar a situação da zona rural. É isso que a gente insiste bastante. Então, se há necessidade de novos maquinários chegando, também há necessidade de novos operadores dessas máquinas. E, junto com esses operadores, contratar pessoas coerentes, capacitadas, né, que consigam ouvir a população, que consigam ouvir os seus chefes imediatos, os seus diretores imediatos, para que nós damos uma resposta à altura que a população merece. Mas a população também, em parte dela, não generalizando, aproveitar que tem bastante gente na plateia, bastante gente nos ouvindo aí, nos acompanhando, a população tem que fazer a sua parte também. Porque certas pessoas, infelizmente, em vez de ajudar, colaborar, melhorar, só dificulta o trabalho do poder público, infelizmente. E isso nós não vamos levar a lugar nenhum. Nós vamos ficar no atraso que sempre se menciona nos pontos diferentes. Obrigado pelo espaço. Senhor vereador, concede uma parte? Resta 4 minutos. Sim. Senhora presidente, boa noite a todos da mesa, diretores, senhoras e senhores vereadores, público presente. Eu só queria fazer uma observação e dizer que faço das suas palavras as minhas palavras e dizer o seguinte, que também votei a favor, vou votar a favor, porque são cargos efetivos, né? Cargos para concursos públicos, né? A criação desses cargos é que determina o artigo 37 da Constituição Federal. Então, meu voto também é favorável. Obrigado, senhor vereador. Passo a palavra à vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva. Boa noite a todos, boa noite, mesa diretora, senhora presidente. Permissão para fazer uso da palavra sentado. Semana passada votei a favor, sou favorável nesse projeto e peço, sim, que logo que seja contratado esse funcionário, que a zona rural, em especial a zona rural, a máquina passe, porque tem vários trechos que eu ando, tem muitos lugares que a estrada não está boa, não. A zona rural quase inteira tem trecho que precisa ser tomado conta, sim. E que venha as máquinas que está para vir e que não seja mais criação de cargo, porque eu tenho medo de criar cargo, porque você está dando um aval que é meio complicado para o vereador. Mas que seja de bom agrado para a população e que seja uma boa hora que esses cargos sejam criados. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 015/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paula Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godói Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 015/2019 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 014/2019, salvo emenda que altera disposições da lei complementar número 1590, de 3 de outubro de 2005. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim.
Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 014/2019, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar, salvo emenda? Senhora presidente. Passo a palavra à vereadora Dorotéia de Paulo Amaro Silva. Fui favorável no primeiro turno, sou no segundo turno. Não fui favorável à emenda, mas ao projeto em si eu sou favorável. E eu não estou criando gratificação. Quero que a população, que às vezes vai cobrar futuramente, que não é gratificação. A gente está dando igualdade aos funcionários, que não está correto hoje no pagamento. Mas sou favorável, sim, senhora presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Diego Luiz Casalotti. Permissão para que eu faça uso da palavra sentada? Concedida. Eu também, né, fui favorável, continuo sendo favorável, porque é o seguinte, o que estava acontecendo, né, com o pessoal aqui, é que estava tendo uma desconformidade em questão a função, né, do pessoal que está em cargo comissionado, mas é de provimento efetivo. Então está exercendo uma função pela qual não é efetivo. Então o que está acontecendo? Como, né, eles têm um plano de carreira, foram todos passados concurso, tem o direito ao quinquênio. E o quinquênio deve ser calculado pelo salário atual. E, no caso, não como eles estão atuando em uma área diferente, eles têm que receber pelo que eles estão atuando, não pelo que eles estão efetivo. E como, né, eu também faço parte aqui da comissão de tomada de conta, né, que é o presidente, é o José Raimundo de Castro, a gente viu que esse projeto só é válido enquanto as pessoas permanecerem no cargo. Então, se caso mudar a gestão e eles voltar para o efetivo, já é retroagindo. Então, acompanha a oscilação. Se a pessoa tiver num cargo que ganha mais, vai ser referente àquilo. Se caso mudar a gestão e voltar para outro cargo, daí vai ser conforme tiver o quadro que a pessoa estiver exercendo a função. Então, não é como a vereadora Dorotéia aqui citou, não é gratificação, não é nada. É só a gente estar deixando justo o direito que todos eles têm, né, que é efetivo. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar. Senhor presidente. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento também os membros componentes da mesa diretora. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, senhoras e senhores e funcionários. Eu informo que meu voto também é favorável, né, a este projeto, salvo emenda, em segundo turno também. Complementando a minha justificativa apresentada na reunião do dia 3/6/2019, tenho a informar que os servidores efetivos que estão reivindicando o recebimento do valor referente ao quinquênio, tendo em vista o princípio da isonomia e igualdade, têm amparo legal através da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Bueno Brandão. Em seu artigo 167 diz: o adicional por tempo de serviço conferido ao funcionário, razão de 5% por quinquênio de serviços público municipal, será sempre proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes a oscilações. Eu também gostaria que fosse apresentado uma proposta, um projeto de reorganização do quadro de pessoal dos servidores da administração municipal de Bueno Brandão. Para isso é necessário um estudo profundo, observar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, comprovando as condições financeiras favoráveis à execução. Nesse momento que o nosso país e Estado se encontram com grandes dificuldades financeiras, dificilmente o município terá sucessos com a realização dessa reivindicação. Durante essa semana, estudando a Lei Complementar 1590, de 3 de 10 de 2005, cheguei à seguinte conclusão: não podemos dizer que devemos valorizar apenas uma categoria, pois as condições apresentadas dos profissionais que atuam estão entre o nível 1 ao 10, deverão ter os mesmos direitos. Portanto, as melhorias devem ser iguais a todos. É no nível 10, de 1 a 10, que se encontra a maioria dos servidores municipais, nada menos do que 222 servidores, que representam 59,68% dos servidores municipais.
Muitos concursos superiores, cursos técnicos, pós-graduação, recebendo um vencimento de R$ 1.072,58. É neste nível que tem muitas vagas em aberto. Por exemplo, conserveiros, 25 vagas, só 3 vagas ocupadas com cargo efetivo. Restando 150 servidores, que corresponde a 40,32% dos servidores municipais, que estão nos níveis de 11 a 18. O valor dos vencimentos inicia-se com 1.144, chegando a 3.411. Podemos perceber que o Executivo está valorizando, sim, os servidores que se encontram com as menores remunerações. Os cargos comissionados que foram nomeados estão da seguinte forma. Do nível 1 ao 10, 50%. Do nível 11, 28,55%. Nível 12, 7,15%. Nível 13, 7,15%. E nível 16, 7,15%. Percebemos que, na hora das nomeações, o Executivo levou em consideração estas observações. A maior porcentagem de contratação está no nível de 1 a 10. Por quê? É neste nível que tem a maior porcentagem de cargos em comissões. Se os cargos em comissões foram para os cargos em comissões, normalmente foi contratado alguém para exercer a função deles. Por que a escolha desses servidores? Pois são os que apresentaram disponibilidade, que destacaram e também se qualificaram. A maioria dos profissionais são de nível superior, técnico e pós-graduação. Entre estes, temos servidores que superaram todas as barreiras com suas habilidades e humildades. Exemplificando, temos um funcionário na função de auxiliar de serviços gerais, varrendo rua, concurso de pedagogia, e outros, concurso técnico em enfermagem, exercendo a função de gari, entre outros. Então, isso é um orgulho para o nosso município. Parabéns a esses funcionários públicos. Muito obrigado, senhora presidente. Passo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para falar sentado, senhora presidente. Concedida. Fazendo um adendo, tanto ao senhor vereador José Raimundo de Castro e ao senhor vereador Diego Luiz Casalotti, principalmente referente se hoje ele encontra-se no cargo comissionado, se porventura exonerado a pedido ou por opção do gestor, o projeto de lei complementar que nós estamos aqui atuando, ele trata da lei complementar 1590 de 2005. Contudo, esta lei já sofreu, esta lei complementar, melhor dizendo, ela já sofreu várias alterações. Inclusive, a lei complementar 2013, de 31 de dezembro de 2014, a qual é mencionada na justificativa do projeto e também nas assinaturas dos servidores. Esse é o artigo 1º, ela fala que o artigo 12 da lei 1500, a lei complementar 1590, passa a ter a seguinte redação. Artigo 12. Os cargos em comissão, quando ocupados por servidores públicos efetivos, observarão as seguintes disposições. Inciso 1. O servidor efetivo nomeado para o cargo em comissão, ao ser exonerado, retornará ao seu cargo de origem. Inciso 2. O servidor efetivo, nomeado para o cargo em comissão, perceberá o vencimento de seu cargo efetivo, acrescido da diferença pecuniária, ou seja, em pecúnia, em dinheiro, existente entre o vencimento do cargo efetivo e o de cargo em comissão. Portanto, não relaciona a questão do quinquênio. Ele vai receber sobre o valor do cargo efetivo, mesmo estando em um cargo em comissão, cuja responsabilidade é muito maior, conforme nós já declaramos aqui semana passada. Inciso 3. Ao servidor efetivo, será facultado optar pela remuneração do seu cargo de origem, hipótese em que fará jus a uma gratificação de 25% do valor em cargo em comissão. Parágrafo único.
além da diferença prevista no inciso 2, o servidor nomeado para o cargo do exercício em comissão fará jus ao pagamento das vantagens pessoais, estas calculadas exclusivamente sobre vencimento do cargo efetivo. E essas despesas tal ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, o que já é de praxe em projetos de lei e legislações sobre o assunto. Ou seja, é mais do que justo igualarmos aquelas pessoas que são em comissão, não são efetivas, os cargos em comissão, que não entraram na prefeitura, que não se encontram na prefeitura através de um concurso público, e sim por nomeações por sua capacidade, pela escolha do gestor maior. E as pessoas que entraram, que participam da gestão pública, que prestam serviços à administração pública, pela porta do concurso público, pela porta do processo seletivo, conforme a Constituição Federal preconiza, excetuando assessoramento, chefia e direção. O artigo, se eu não me engano, 37 da Constituição Federal. Se eu tiver errado o artigo aqui, mas trata dos servidores na Constituição Federal. Portanto, é uma questão de isonomia, é uma questão de tratamento igualitário, conforme foi respondido, questionado pelos 14 servidores que assinaram o requerimento que se encontra em anexo nos nossos projetos, no nosso projeto de lei complementar. Como bem dito pelo vereador José Raimundo de Castro, 50% desses 14 servidores que estão requerendo aquilo que lhe é de direito, encontram-se nos menores níveis da prefeitura, nos menores níveis de vencimento da prefeitura. É bom que se diga. Né? 50% dos 14, 7 encontram-se do nível 1 ao nível 10. Portanto, o vencimento de R$ 1.072. É mais do que justo. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar no 014/2019, salvo emenda, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei complementar no 014/2019, salvo emenda. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima de Sá. Abstenção. Diego Luiz Casalotti. Sim. Dorotéia de Paulo Amário Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Salvo emenda, sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar, número 014/2019, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Leitura pela secretária da emenda modificativa número 001/2019 ao projeto de lei complementar número 014/2019, que modifica o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 1590, de 3 de outubro de 2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2019 ao projeto de lei complementar número 014/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda modificativa? Senhora presidente, Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. eu só queria agradecer aos colegas vereadores que votaram a favor da emenda apresentada por mim, que inclusive foi discutida entre o jurídico desta casa e também do Executivo Municipal, dos dois jurídicos, do Executivo e do Legislativo. Para uma melhor interpretação, foi alterado o parágrafo único, né, onde o parágrafo único trazia a seguinte redação: além da diferença prevista no inciso 2. Então, foi retirado essa frase, né, e foi incluído parágrafo único: o servidor efetivo nomeado para o exercício do cargo em comissão. Que aí, na justificativa, diz o seguinte: a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 014/2019, o qual altera a disposição da lei complementar 1590, de 3 de outubro de 2005, tem como principal objetivo a inclusão dos termos
efetivo e exclusivamente, e a exclusão do termo, além da diferença prevista no inciso 2, para uma melhor interpretação. Muito obrigado pelo espaço. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2019 ao projeto de lei complementar número 014/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2019 ao projeto de lei complementar número 014/2019. Vereadores: Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima está. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Dorotéia de Paulo Amaro Silva. Não. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Não. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. A emenda modificativa número 001/2019 ao projeto de lei complementar número 014/2019 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários da vereadora Dorotéia de Paulo Amaro Silva e Miriam Guimarães Luz. Leitura pela secretária do projeto de lei número 013/2019, que autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento Municipal de 2019 para a realização de despesas decorrentes da participação do município na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP, consórcio intermunicipal e da outras providências. Em discussão, em primeiro turno. Projeto de lei número 013/2019. Autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento Municipal de 2019 para a realização de despesas decorrentes da participação do município na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP, consórcio intermunicipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova e o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar a abrir créditos adicionais especiais no orçamento no valor de R$ 29.399,28, objetivando a cobertura de despesas decorrentes da participação do município no consórcio intermunicipal denominado Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP, constituído como consórcio público, sendo uma associação pública de natureza autárquica nos termos da Lei Federal 11.107/2005, do qual o município é consorciado nos termos da Lei Municipal 2.255, de 12 de abril de 2019, que ratificou o protocolo de intenções. Artigo 2º. Os créditos adicionais especiais, ora autorizados, serão abertos com as especificações e códigos seguintes: 02, Executivo; 03, Departamento de Administração e Planejamento; 04, Administração; 125, Administração Geral; 000, Encargos Especiais; 0,008, contribuição à MESP; 3, despesas decorrentes; elemento de despesa 3.371.70, transferência a consórcios públicos, valor R$ 29.399,28. Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais, ora autorizados, serão abertos por decreto, no qual serão especificadas as demais informações exigidas por lei, aí incluídas o projeto, a atividade e o código reduzido. Artigo 3º. Para ocorrer o disposto no artigo 2º, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial
conforme disposto no inciso 3º do parágrafo do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, no valor de R$ 29.399,28, da seguinte dotação orçamentária: 02 Executivo, 03 Departamento de Administração e Planejamento, 04 Administração, 122 Administração Geral, 000 Encargos Especiais, 0.008 Contribuição à MESP, 3 Despesas decorrentes, elemento à despesa 333041 Contribuições, a ficha 100, no valor de R$ 29.399,28. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir suplementações no percentual de 30% do valor autorizado no artigo 2º dessa lei. Artigo 5º. Fica autorizada a inclusão da despesa objeto dessa lei na Lei Municipal número 2.199, de 3 de julho de 2018, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o presente exercício, e Lei Municipal número 2.150, de 25 de outubro de 2017, que estabeleceu o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2018 a 2021, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar de 101 de 2000. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, refogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 10 de maio de 2019. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei que encaminhamos autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento Municipal de 2019 para a realização de despesas decorrentes da participação do município na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP, Consórcio Intermunicipal e da outras providências. A abertura de créditos adicionais é procedimento comum no processo de execução orçamentária, pois que podem surgir situações como variações de preço e de bens e serviços, omissões orçamentárias, ou subdimensionamento das dotações, reprisações das ações governamentais, deu um nó aqui na língua. Criação de novos programas pelos governos federal e estadual, ou ainda de superveniência de fatos que independem do controle do gestor público, como calamidades, emergências e etc. Anote-se que os créditos adicionais são distribuídos em 3 categorias orçamentárias: suplementares, especiais e extraordinários. Os de natureza suplementar não inovam no orçamento público, porquanto simplesmente são distribuídos para as dotações já existentes. Por sua vez, os demais créditos introduzem alterações ao orçamento, eis que acrescentam despesas antes não provistas. No caso em apreço, trata-se de despesas que não foi contemplado no orçamento municipal de 2019, porquanto haja dotação orçamentária para suportar despesa com o consórcio público. Não há dotação específica para o consórcio, ora constituído com finalidade multifuncional. A propósito, em proposição à lei específica, essa Igreja Casa já autorizou a participação no consórcio público de natureza multimatemática, assim denominado por se
incumbir de um conjunto de atividades e não apenas de um único assunto ou serviço público. Assim, a autorização para a abertura de créditos adicionais complementa a medida anterior. Relevante mencionar que o município contribuiu no exercício de 2018 para com a MESP no valor de R$ 58.798,03, conforme extrato que segue anexo à presente lei. Portanto, a proposição, ora encaminhada, redundará em considerável economia. Eis que os valores previstos para a contribuição para o ano todo de 2019 são da monta de R$ 29.399,28, ou seja, R$ 2.449,94 por cada mês restante do presente exercício, excluindo-se a toda evidência os valores já pagos até a presente data, que somam a importância de R$ 19.324,01, dados que também poderão ser observados na estimativa de impacto orçamentário financeiro. Dada a importância da matéria e o alcance social da proposição, certamente não haverá objeção do Poder Legislativo, pelo que aguardamos aprovação. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Aí, então, acompanha aqui o impacto orçamentário financeiro, né, referente ao projeto de lei que versa sobre a participação do município na Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a MESP, consórcio intermunicipal e da outras providências. O presente trabalho é elaborado por solicitação do senhor prefeito municipal para fins de atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, por se tratar de um acerto apenas de nomenclatura e não se tratando de nova despesa para o município. Atualmente se utiliza o elemento das despesas 33, 30, 41, contribuições, e com o presente projeto de lei passará a ser utilizado o elemento de despesa 33, 71, 70, transferência a consórcios públicos. Incluímos que não haverá impacto orçamentário financeiro para o exercício corrente dos 3 exercícios posteriores. Acrescentamos ainda que no exercício de 2017, houve repasses à MESP no valor de R$ 58.450,12. E no ano de 2018, houve repasses no valor de R$ 58.798,03. E nos meses de janeiro a abril do corrente, houve repasses no valor de R$ 19.324,01. E no restante do exercício de 2019, haverá repasses mensais no valor de R$ 2.449,94. Presumidamente, se for aprovado o presente projeto de lei, até o mês de junho, haverá repasses durante o restante, né, dos 7 meses restantes, né, no valor de R$ 17.149,58. Nos 3 exercícios posteriores, serão repassados o valor de R$ 29.399,28 anuais, o que corresponde aproximadamente à metade dos valores de hoje orçados para repasses nos exercícios em referência. Seria uma economia aí de 50%, né? Como ficou evidenciado, não haverá impacto orçamentário financeiro com essas despesas. E somente pleiteamos novos elementos de despesa e os valores a serem repassados serão menores que os atualmente praticados. É o parecer do setor contábil. Bueno Brandão, 10 de maio de 2019.
Francisco Aparecido Domingues. Em discussão, em primeiro turno, projeto de lei número 013/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Passo a palavra ao vereador Sidnei Constantini. Senhor presidente, eu vou votar a favor desse projeto. A associação agora vai tornar um consórcio intermunicipal. E, antigamente, Bom Brandão muito usou da MESP. Até mesmo a telefonia celular teve uma boa ajuda da MESP, certo? Então, estradas rurais, por exemplo. Eles pagam a pessoa para trabalhar lá e às vezes a gente vai lá, conversa, eles pegam, vem aqui, trabalha para o município e o município paga-se por hora para eles. É um custeio mais barato. Faz tempo que a TES não tem vindo por aqui, eu acho. Entendeu? Mas se precisar, por exemplo, graças a Deus que a gente melhorou a frota do município. E se precisar, eles vêm aqui com custeios mais baratos, entende? E o maquinista, o operador de máquina, é tudo por conta da MESP. Então, é boa coisa. Se chega a ver num projeto, tanto nível estadual como federal, você vê que eles acompanham também. Então, às vezes, é mais fácil a gente adquirir essas emendas que vem para esses deputados. É mais fácil também a gente conseguir as coisas lá. Porque entendeu? E você tem que fazer parte dessas coisas. Não adianta que a gente não caminha sozinho, não. Tem que ter um pouco de ajuda também. Então, diminuiu bem cidade, já que acompanha a MESP, entende? Mas ainda tem uma quantia boa de cidade. E eu creio que se precisar de ajuda deles em alguma coisa, de projetos, essas coisas ali, eles vão auxiliar tanto o município nosso graças a Deus, eles sabem fazer os projetos bem feitos, mas se precisar de algum auxílio, eles vão dar. E eu vou te contar, e diminuiu um pouco já, né? Do que se fazia o contrato anual, hoje é praticamente a metade. Então, por isso aí que eu vou votar a favor. E você pode ter certeza que se precisar deles, eles vêm aqui, se for precisar de maquinário ou qualquer outra coisa, você pode ter certeza que a MESP vai estar à disposição do Bom Brandão. Então, meu voto é a favor, viu, senhor presidente? Muito obrigado. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores e funcionários dessa casa e público presente. Informo que meu voto também é a favor desse projeto, devido à grande economia oferecida pelo mesmo à municipalidade. Mas quero deixar registrado que este assunto já foi bem debatido quando da aprovação do projeto de lei que culminou na Lei 2.255, de 12 de 4 de 2019, onde autorizamos a participação do município de Bueno Brandão no referido consórcio público. A título de informação, passo a explanar sobre os valores que no final apresenta a grande economia. Informações sobre valores, né? A Lei 2.217, de 2/10 de 2018, trata de autorização de contribuição de R$100 mil para a MESP, Associação dos Municípios do Médio Sapucaí, a qual foi extinta e substituída pelo consórcio intermunicipal, a MESP, recentemente criado. Através deste projeto, estamos autorizando a anulação de R$ 29.399,28 da associação. E estamos autorizando a transferência de R$ 29.399 para o novo consórcio intermunicipal. Observem que os valores são iguais. O valor de R$100 mil, autorizado pela Lei 2.217, de 2/10 de 2018, menos o valor de R$ 19.324,02, pagos até a presente data, temos uma sobra de R$ 80.675,98, do qual devemos subtrair o valor a ser pago até o final do exercício, que é o valor que estamos autorizando, R$ 29.399,28. Finalizando a operação, temos uma sobra de R$ 51.276,70, que é o valor da economia
realizada com a mudança da Associação dos Municípios do Médio Sapucaí para Consórcio da Associação dos Municípios do Médio Sapucaí. É um consórcio municipal. Assim, concluímos que a economia anual apresentada será de 51,28%, com uma expectativa de uma grande melhora e ampla prestação de serviço aos municípios consorciados, que hoje totalizam 21 municípios. Então, meu voto é a favor devido à economia e devido a MESP estava com 5 municípios e o consórcio já nasceu com 21 municípios. Então, houve um avanço muito grande. E tenho certeza que esse consórcio vai vir prestar valiosos serviços ao município, que inclusive o prefeito municipal de Bueno Brandão, o senhor Silvio Antônio Félix, é o presidente do consórcio. E esteve na Assembleia Legislativa Federal, né, semana passada, defendendo os interesses do município de Bueno Brandão e dos outros 20 municípios, né, que ele participou junto com a bancada mineira, que está aí no site da Câmara e da Prefeitura, debatendo os projetos para os municípios, inclusive o nosso município. Então, por esse motivo, meu voto é favorável. Passo a palavra ao vereador Diego Luiz Casalotti. Permissão para falar sentado? Concedida. Então, né, eu acho que foi muito bem explicado aqui, né, pelos vereadores Sidnei Constantini e José Raimundo de Castro. Eu também, né, vou ser favorável nesse. Inclusive, a gente, né, a própria plenária aqui que aprovou o consórcio, né, esse consórcio municipal. E como o José Raimundo falou, né, o senhor vereador, a gente sabe que o tamanho do município de Minas Gerais, né, 853 municípios. Então, não é toda hora que você consegue trazer as coisas assim para o município, para a cidade, é bem difícil. Então, esse consórcio então, é o nome de 21 cidades. Então, tem muito maior representatividade, é muito mais fácil de ser visto, né, quando é cobrado por uma entidade dessa. Então, é bem viável. E como, né, o vereador aqui citou, o Silvio Antônio Félix, né, prefeito municipal, é o presidente, né, está correndo atrás de muitas coisas. Então, a gente tem que apoiar, sim, e tem meu apoio. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Permissão de falar sentado, senhor presidente. Concedida. A lei 2.255, né, recente, de abril de 2019, a qual foi aprovada por esta casa, aliás, autorizou, né, que o município de Bueno Brandão participasse desse contrato de consórcio público. Fica, assim, a meu ver, incoerente se porventura nós autorizamos recentemente a participação num consórcio público e nós não autorizarmos a abertura de crédito especial trazendo economia ao município. Né? Não há ligação entre os fatos aí nesse caso. Se nós autorizamos lá atrás, consequentemente, nós temos que dar continuidade nas ações para o crédito especial, para o orçamento da parte de Bueno Brandão junto a esse consórcio público, né, de natureza autárquica. O caso dos consórcios públicos, eles estão ratificados na Lei 11.107 de 2005, né, a qual trata de todas as regras de participação, o que pode ser feito, o que não pode, que tem que ter contrato dentro da vigência do orçamento, o que é uma coisa até óbvia, né, clara, e assim por diante. Por exemplo, o artigo 2º da nossa lei municipal autoriza o Poder Executivo a subscrever, a assinar o contrato de consórcio com natureza autárquica nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º da Lei 11.107. Depois eu recorro sobre o mesmo. Também é vedada, por exemplo, isso já está no artigo 4º, é vedada a aplicação dos recursos por meio de contrato de rateio, no caso o consórcio, para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. As despesas elas têm que ser específicas, o contrato tem que ser específico. Sobre isso, menciona o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 11.107, a Lei Federal.
os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica e não genérica, conforme está na nossa lei municipal, né, explicando que não pode ser de maneira genérica e sim específica, o objeto da concessão, da permissão ou autorização, e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas em vigor. A coisa, então, ela tem que ser específica, bem direcionada, e não de uma maneira abrangente, genérica. O artigo 5º, em seu parágrafo 4º, relaciona uma situação que nós já permitimos, o que desburocratiza a ação do ente público. Parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Federal 11.107. É dispensado da ratificação prevista no caput desse artigo o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Isso a gente serve de exemplo, retroagindo um pouco, que a participação no CIDAS, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável de 2013, nós tivemos que aprovar o protocolo de intenções para que o município ingressasse naquele consórcio público. Conforme essa lei municipal 2.255, já não houve essa necessidade, pois houve a menção na lei municipal que o município já podia subscrever, assinar esse contrato de rateio de consórcio público, permitindo. Por exemplo, hoje, iluminação pública, já relacionei isso quando nós aprovamos a lei municipal. Hoje nós usamos o CIMES. Nós fazemos parte do consórcio CIMES, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Sapucaí, que ele é específico para a iluminação pública. Porventura, se no contrato de rateio da AMESP nós tivermos a outorga, a concessão, a participação na iluminação pública, nós podemos deixar de participar do CIMES, por exemplo, que o CIMES contratou a empresa Remo Engenharia para prestar o serviço de iluminação pública, porque a ANEEL, né, tirou da responsabilidade das concessionárias e passou a responsabilidade aos municípios para cuidar da iluminação pública, por culpa dos próprios municípios. Devemos lembrar isso, porque, infelizmente, alguns prefeitos não estavam cumprindo a legislação vigente. Portanto, se a base legal municipal, a base legal federal, e nós estamos pleiteando economia, vejo com muito bons olhos a aprovação desse projeto de lei em questão. Passo a palavra à vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva. Permissão para falar sentado? Concedida. Também sou favorável, porque já que o senhor prefeito, excelentíssimo prefeito, é presidente, aí a gente tem mais voz para cobrar. Porque como que a gente vai cobrar alguma coisa se a gente não é favorável? Então, meu voto é favorável, sim. Muito obrigada. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença, para fazer uso da palavra sentada. Concedida. Vou votar a favor, porque eu votei, quando foi para a criação do consórcio, eu votei a favor. Então, seria incoerente se votasse contra hoje. Mas eu gostaria de fazer um requerimento pedindo as ações que a MES fez no ano de 2018 para o município de Bueno Brandão. Eu vou fazer um requerimento, já falei com a assessora jurídica, a doutora Neiva. Vou pedir e passar em plenária das ações que foram realizadas para o nosso município no ano de 2018, referente à AMESP, de todas as ações que foram feitas. Então, eu acho que é um direito do vereador pedir, então, gostaria, mas não vou estar prejudicando o nosso município, se é importante, vou estar votando a favor. Né, agora está o prefeito aí à frente como presidente, com certeza vai estar levantando a MESP, né? Está aí à frente. E meu voto é a favor, com certeza. Obrigada, senhora presidente.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 013/2019, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 013/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Dorotéia de Paula Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. É nesse eu não voto, então não é que eu estou, né? Estou contra, eu não voto nesse. O projeto de lei número 013/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 036/2019. Indicação número 036/2019. Senhora Presidente Suelene Almeida, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. As datas de celebração religiosa, principalmente Semana Santa e outros caráteres de promove-se a instalação de palco, estrutura na Avenida Bom Jesus, o qual é utilizado a encenação de Paixão de Cristo. Avenida Bom Jesus, bairro Centro de Bueno Brandão, é uma das principais vias dessa cidade, sendo importante elo urbano entre o município e outros vizinhos, inclusive com grande presença de veículos maiores. A referida instalação ocorre numa das faixas de trânsito, sendo obrigatório o deslocamento dos veículos para o lado esquerdo, com direção às faixas de estacionamento, ficando essas, enquanto a estrutura permanece no local, inutilizável para o seu propósito primordial. Vale ressaltar que veículo de grande porte não consegue fazer esse deslocamento, pois a distância entre os canteiros centrais não é coerente perante a extensão dos mesmos. Quando ocorre a presença de veículos de grande porte, nessa circunstância, os mesmos são obrigados a utilizar a contramão deste ou entroncamento da referida avenida com a rua Capitão Eduardo Carneiro até a esquina com as ruas Prefeito Domingo de Franco e Vicente Alves Coutinho, que é muito perigoso, pois as características do local são agravantes. Pelo exposto, a montagem do referido palco pode ser efetuada nas faixas de estacionamento, pois aí não haverá prejuízo de grande monta ao trânsito, e cessará quase que na totalidade a possibilidade de acidentes e continuará possibilitando a apresentação tradicional. Por fim, solicito o envio dessa indicação para o órgão competente para que dela conheça e analise-a e ajuste a providência mais aconselhável à questão. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Bueno Brandão, Minas Gerais, 3 de junho de 2019. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 036/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informamos aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 015/2019 e o projeto de lei complementar número 014/2019, emenda, horas aprovadas em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final aos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Eu peguei antes. Estou reaberto os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2019 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2019 e emenda.
Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2019 e emenda. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Senhor presidente, como foi apresentada a emenda, acho que seria interessante a leitura, e houve uma mudança no parágrafo, no artigo 1º, né? Então, se é coisa rápida, né? É curtinho o projeto, se puder fazer a leitura, acho que seria Leitura da emenda, seria bom. né, do projeto, pela secretária vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar 014/2019, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que altera disposições da lei complementar 1590, de 3 de outubro de 2005, foi aprovado em segundo turno na reunião ordinária que se realiza nessa data. Vem agora o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 233 do Regimento Interno. Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de acordo com o aprovado. Projeto de lei complementar número 014/2019. Altera disposições à lei complementar 1590, de 3 de outubro de 2005. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º, parágrafo único, do artigo 12 da Lei Complementar 1590, de 3 de outubro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O servidor efetivo nomeado para o exercício de cargo em comissão, que optar por receber seu vencimento de acordo com o inciso 2º, fará jus ao pagamento das vantagens pessoais, essas calculadas exclusivamente sobre o vencimento do cargo comissionado. Artigo 2º. Essa lei complementar entra em vigor da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Comissões, 10 de junho de 2019. Doroteia de Paula Amaro Silva, presidente. Maria Helena de Godoy Santos, vice-presidente. Miriam Guimarães Luz, membro. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2019 e emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2019 e emenda, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 014/2019 e emenda. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra aos oradores inscritos no grande expediente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Vou tentar aqui ser educado
e breve. Tá? Eu vou começar a minha explanação por um fato que a gente pode chamar assim de triste, no mínimo, para ser educado, né? Chamar isso de triste. A Prefeitura de Bueno Brandão executou esse final de semana um teste lá no portal, né? Portal turístico na estrada, na rodovia Campo Místico. Apenas um teste, né? Houve, na maciça maioria, a esmagadora maioria, elogios. E foi só um teste. Aliás, a construção do portal está na sua primeira fase. Se porventura o governo for liberando outros recursos, a construção irá continuar. Em 2010, o engenheiro da Borda da Mata, quando veio nos ajudar aqui naquela situação excepcional que ocorreu de enchente no nosso município, assim como outros municípios vizinhos, ele falou que se construísse um portal, seria o único portal que ele viria a conhecer com um atrativo natural, uma cachoeira. Realmente, os outros não conheço nenhum outro portal que tenha uma cachoeira. Mas houveram vários comentários sobre a depredação que ocorreu nas lâmpadas, nos globos, né, de proteção das lâmpadas. Eu não sei que termo usar para uma pessoa ou pessoas, né? Não sei se são imbecis, não têm educação. Né? O interessante é que a Andréia Costa, né, uma munícipe buenobrandense, ela fez um texto juntamente com a prefeitura também, que fez um bom texto, assim como outras pessoas se manifestaram, totalmente contrárias à ação desse vândalo, né, desses vândalos, né, não sei quantos são. Ela colocou, é dinheiro público. Não é dinheiro só do prefeito, só do servidor, só do vereador. É dinheiro do pão, do imposto que se recolhe na compra de um pão na padaria, de um biscoito no supermercado, de um sabonete numa loja da esquina, de um brinquedo que vai para uma criança, ou até mesmo para um adulto, né? Porque o adulto também pode ter, por que não? É dinheiro público. É dinheiro público, gente. Né? E interessante que de todas as manifestações, né, contrárias a esse ato, o idiota, ou os idiotas que fizeram isso, aí eles não colocam a sua digital nos comentários. Aí se escondem nas próprias pernas, né, debaixo das suas brusas, e ficam quietos. Por que não se manifestam e também não ofendem quem está contrário à ação? Né? Não passam de uns imbecis. A verdade é essa. Né? Para ser educado. Né? Para não usar outros termos aqui que não cabem no local e nem as pessoas que nos acompanham. Sobre a questão da audiência pública do dia 27. Gente, eu acho que os demais vereadores leram a proposta de lei. Não é lei, é proposta de lei. Aonde há, falando de maus tratos aos animais, principalmente os cães, que é o que está mais suscitando discussão. Aonde há? O projeto de lei fala de controle, castração, que é algo que é essencial para nós termos o controle populacional. A eutanásia, a morte dos cães e dos gatos, tem que ser atestada por um técnico responsável, uma pessoa, um veterinário, e somente quando o cão for atestado, o gato for atestado, que não tem mais qualidade de vida, não tem mais condição de viver. Ou seja, aonde que isso está errado? A lei de Minas Gerais tem duas leis sobre o assunto, ambas de 2016. Uma que fala sobre controle populacional e obriga os municípios a tomarem providência sobre o assunto com o aval e ajuda do Estado. Ou seja, o que nós estamos aqui tentando fazer já existe em lei estadual. E o que a legislação estadual fala? Fica proibida a eutanásia para controle populacional de cães e gatos. Agora, para o animal que está em seu fim de vida, no sofrimento, isso é controle populacional? E não há um veterinário que vai ter que atestar a condição daquele animal. Aonde que há erro nisso, gente? Né?
A questão de número de animais por residência. Eu coloquei lá na proposta, para a gente iniciar a discussão, 3 caninos e 3 felinos. Se a população achar que é pouco, podemos colocar na ata da discussão um pouco mais. Por que não? E mais, ficou muito claro, deixou muito aberto, isso foi até ideia da nossa assessora jurídica, e parabéns para ela, que se o quintal de uma residência conseguir abrigar mais cães e gatos, o órgão responsável a testar, a pessoa está liberada para ter. O que há de errado nisso? Só para finalizar esse assunto, eu quero falar que a minha família não tem nada a ver com isso. Vir fazer ameaças a mim, através de minha mãe, como ocorreu hoje na rua, é de uma covardia absurda. Eu estou aqui na Câmara todo dia. Se eu não estiver, a secretária, as meninas, aí o José Marcílio, qualquer um deles aqui, servidores, anotam o número de telefone e eu entro em contato. Agora, fazer ameaças, falar que é para eu ficar na minha, porque senão eu vou ter consequência sobre o assunto, isso só me encoraja. A minha família não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão de vereança, de vereador. É a figura pública que está aqui para dar a cara a tapa. Se outras pessoas reclamam, mas não têm a coragem de tomar providências, eu dou a minha cara a tapa e tomo providências quantas vezes for possível. Agora, infelizmente, as pessoas, né, que eu fico até triste de ver dentro do município nosso, eu tenho dó de município de Bueno Brandão abrigar certas pessoas. O município nosso é muito bom para dar lar para certas pessoas. Pessoas baixas, de comportamento pífio. Essas pessoas deveriam observar-se um pouco mais e verem que quando passa na calçada, outras desviam. Não são bem vistas. Volto a repetir, a minha família não tem nada a ver com isso. Se quiserem conversar, venham aqui comigo. Se eu estou ofendendo a honra de alguém ou atropelando o assunto perante lei estadual, podem ir na justiça. A justiça está aberta para todas as reclamações. Agora, que não pode ficar tendo envolvimento pessoal. Já falei com essa pessoa hoje e atesto. Amanhã estarei na Polícia Militar fazendo o boletim de ocorrência para me resguardar do assunto. Se porventura vier acontecer alguma coisa comigo amanhã, depois de amanhã, essa pessoa vai ser a primeira a ser investigada. As pessoas têm que ter respeito com a figura pública, com o homem e a mulher pública. Nós não podemos ser tratados como qualquer um. O problema existe, é recorrente, todos reclamam. E quando o município constrói um canil com o esforço de todos, dinheiro público. A Câmara toma providências, abre um assunto para discutir, pessoas dessa baixa qualidade vêm envolver minha família e me fazer ameaças? Perguntei para a pessoa se ela tinha lido o projeto de lei. Não, foi uma amiga minha que falou, a tua amiga leu? Ah, não sei. Poxa vida, né? Eu não sei o que está fazendo nesse mundo, nessa terra, capaz que está só trazendo peso para o coitado do nosso planeta, pelo que eu tenho visto. Bom, e vamos encerrar com um assunto legal. No dia 4 agora de junho, né, nós aprovamos, em reunião na prefeitura, os produtos A e B do saneamento básico para Bueno Brandão. Devemos lembrar que Bueno Brandão, graças a Deus, foi um dos contemplados com um município de até 50 mil habitantes. Olha, 6 municípios pilotos. 6. Bueno Brandão está entre esses 6 dentro de Minas Gerais que possuem, né, 853 municípios. Bueno Brandão está entre os 6 agraciados. Então, nós discutimos ali. Eu, como representante da Câmara Municipal, que fui escolhido na reunião que ocorreu lá no Antigo Cinema, a Samira Frois de Paula, que é parte ambiental da prefeitura, né, engenheira ambiental, analista ambiental, o senhor Francisco Sábio Batista, que não esteve presente na reunião, mas depois assinou a minuta, o senhor Flávio Batista Nogueira, a senhora Márcia Salitoro de Toledo e a senhora Riveline Cristine Francisca Waldvogel, Sociedade Civil. Nós fizemos algumas ressalvas, mas no todo nós ressalvamos
de não mencionar o número de cachoeiras, porque nós temos algumas catalogadas, outras não. Mencionar lei complementar a 1590 de 2005, que trata da administração municipal, e com suas alterações, não mencionamos alterações. 1590 de 2005 e suas alterações. A inclusão do bairro Serrinha, que não se encontrava na página 24. Também do bairro urbano residencial Dona Lili, que aquela primeira discussão que nós tivemos aqui, esquecemos de mencionar porque já está aprovado como expansão urbana, né? Alteração de quilometragem em relação ao bairro Bambu, e outros bairros também, mas o que estava mais incoerente a distância era o bairro Bambu, lá na divisa com o município de Socorro, estado de São Paulo, próximo, né? Discriminação dos bairros, nós discriminamos que só tinha Cafundó, nós colocamos Cafundó de cima, Cafundó no meio e Cafundó de baixo. Inclusão dos bairros Cajuru, Coutinhos, Piquiras, Lagoa e Quilombo na página 25. Esses bairros, eu estou aqui mencionando, é que no mapa, na descrição do mapa, havia esses bairros, mas na página 25 não tinha o nome dos bairros, então nós incluímos. Inclusão do bairro Cemitério Velho, porque nós temos representantes do bairro Cigano e do bairro Santa Rita, e ficou um gargalo. O Cemitério Velho tem bastante residência ali, a gente resolveu incluir também. Inclusão do bairro Cardoso, Boa Esperança, Estevão Martins e Jardim. E Lava Pés também, na página 26 desse produto, desse plano municipal de saneamento básico A e B. Com essas nossas alterações, nós saímos de 43 e fomos para 48 bairros rurais e 14 bairros urbanos. Então, os produtos A e B estão aprovados. Nós vamos agora para a aprovação do produto C. O produto C é o relatório das oficinas que ocorreram tanto nos bairros rurais quanto urbanos, que foram realizados no mês de maio, né? Que tiveram como sedes Fidêncios, Boa Vista dos Barbosas, Ponte Nova, Esmeril, Machado e a própria cidade, incluindo o bairro sede e os bairros no entorno. Nós vamos aprovar o produto C, que são os relatórios, que são os diagnósticos. Aprovados o plano C, a gente vai para o trabalho do plano D, plano E e o plano F, que aí vem o prognóstico, que são as soluções para os problemas apontados no diagnóstico. No final de ano, se Deus quiser, nós vamos ter em nossas mãos esse plano totalmente elaborado para aprovação por esta Casa Legislativa. Obrigado, boa noite e boa semana a todos. Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva. Permissão para fazer uso da palavra sentado? Concedida. Primeiramente, eu gostaria de deixar meus sentimentos aqui ao Darlo e à mãe dele, por esse passamento do irmão dele, que foi essa semana, muito triste, um menino de 22 anos, que eu nem consegui ir no cemitério ver o menino. Aí, meus sentimentos, Darlo, e peço à senhora presidente que faça uma moção que seja entregue ao Darlo e à mãe dele, ao meu sentimento, aos nossos sentimentos. E eu também gostaria de agradecer ao senhor prefeito, que foi feita uma obra na Boa Vista dos Vicente. Foi agradecido várias pessoas, inclusive ao vereador senhor Marcos Martins, que teve participação também, que foi medir lá a estrada lá para que pusesse o broquete. E gostaria de agradecer imensamente ao senhor prefeito, que ele foi na minha casa o dia 25 de maio, na parte da manhã. Aí conversamos da estrada lá e da outra estrada que está para ser feito. Eu agradeço ao senhor prefeito, pelo serviço que foi feito lá. Foi muito bem feito. Que Deus abençoe, Deus lhe pague o senhor, de coração. E também, eu nem ia fazer esse comentário, mas já que o senhor vereador Marcos Martins falou sobre o projeto, eu acho que é um dever meu só colocar que sim, tem aqui no projeto, sim, tem a eutanásia, sim, está escrito aqui, caso o animal com histórico de mordedura não seja adotado em 90 dias, o mesmo
poderá ser eutanasiado. Sou contra esse projeto, não aceito que seja eutanasiado cachorro nenhum, porque eu amo os animais, eu amo meu cachorro lá em casa, tenho gato e cachorro. Então, esse projeto aqui, se tiver audiência pública, tem que mudar esses parágrafos aqui. Porque jamais alguém vai aceitar aqui na cidade que um animal seja matado. Porque já pensou se um ser humano que vai numa casa de detenção, que fique lá, que cometa crime aqui fora, e fique lá 1 ano, 2 anos, quando sair, tem o mesmo caminho? Pode ser eutanasiado? É isso que eu deixo aqui. Se um jovem fica na casa de detenção assim para reabilitar, e por acaso não consegue, nem a família consegue cuidar, esse jovem está excluído da sociedade, é o mesmo caminho? Então, eu deixo aqui a minha indignação, senhor Marcos Martins, com esse parágrafo aqui. Caso o animal com histórico de mordedura não seja adotado em 90 dias, o mesmo poderá ser eutanasiado. Sou contra totalmente esse projeto. Multa, o senhor sabe que eu sou contra, já várias vezes eu sou contra. Porque as multas, já votei contra aqui. Então, olha, tem que rever muito bem esse projeto, para futuramente não dar problema ao vereador. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Sidnei Constantini. Tudo que tem começo tem que ter um fim, né? Então, estão começando, até brilhantaram. O começo foi a compra do terreno atrás do campo de aviação. Né? Muitos deles, mas aquele lá é um fantasma. Não é um fantasma, povo. Sabe por causa do que não é um fantasma? Porque na quinta-feira, dia 31/5, esteve na Prefeitura Municipal uma equipe de Belo Horizonte que esteve fazendo as licitações, certo? Coabel BH, Onix Construtora. Eles estavam ali nas licitações da Prefeitura Municipal para fazer toda a infraestrutura do local onde serão construídos o quê? É a faixa 1 e a faixa 2 das casas populares, certo? É por etapa, é por etapa. Primeiro vai ser toda a infraestrutura. Então, a semana passada, que eu até pedi a parte para o amigo Diego Casalotti, foi isso aí que eu até esquecido. Mas o povo pode ter certeza que caminha em passo lento mesmo, mas é assim, que tem que ser por etapa. Então, são toda a transformação para fazer a pavimentação desse local, para depois ser construídas essas casas populares. O povo pode ter certeza que não vou falar para você que amanhã já vai sair. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Você pode ter certeza que a gente está ciente disso. Então, parabéns à Prefeitura Municipal, parabéns tudo. E, se Deus quiser, a gente vai torcer que um dia ou outro a gente possa entregar a chave das casas para o povo. Tem fé que, às vezes, nessa administração ainda vai acontecer isso. Outra coisa também. Como estava o doutor Sérgio, semana passada, falando do hospital. O Hospital de Bom Brandão, entre os 10 do estado de Minas Gerais, ele está entre os 10 mais bem conservados, mais bem administrados dentro do município de Minas Gerais. O porte de 50 mil para baixo, você entende? Então o Bom Brandão está entre os 10. Então, isso aí é uma coisa para a gente comemorar, porque você vê que tem cidade aí que tem 50 mil, não tem um hospital do porte de Bom Brandão. Então nós temos que dar valor a isso aí. É uma das melhores coisas que nós tem aqui, é o Hospital Maternidade Sobre Jesus aqui de Bom Brandão. E para você ver, está entre os 10 o melhor de Minas Gerais, isso aí é uma honra para a gente. Não é? A gente brinca tudo e a população toda, porque toda a população colabora com o hospital. Você compra bingo, quando for preciso ajudar um almoço beneficente, que coisa ajuda. Então, parabéns à população. Eles estão de parabéns mesmo isso aí. E outra coisa, na reunião da semana passada, quando eu estava aqui na reunião falando aqui, eu estava falando aqui do esporte, falando aqui sobre a Copa da Taça IPTV de Minas Gerais. É um campeonato que envolve o esporte todo aqui da região toda aqui. Sul de Minas e centro-oeste de Minas Gerais, certo? É a televisão que abrange todo esse setor aqui, fora o leste paulista, mas aqui mais o sul de Minas. E então, naquele momento, o Bom Brandão estava jogando contra a cidade de Passos. Que olha, você vê, é um nível de profissionalismo de futebol de Passos.
Uma cidade de mais de 300 mil habitantes. E nós aqui com 13 mil habitantes. E o que aconteceu? Era para Buenbrandão buscar resultado. E, no entanto, foi eles que buscaram resultado com o Buenbrandão. Foi preciso o juiz dar uma pouquinho de mão lá para poder empatar com o Buenbrandão. Pela primeira vez na Copa, na taça IPTV. E empatou. O resultado final foi 3-3. Isso foi no Polo Esportivo de Jacutinga. Depois teve o time de Jacutinga lá e perdeu. Só sobrou Buenbrandão aqui na região. Não vou citar nomes, todos vocês sabem que sobrou Buenbrandão aqui por perto, aqui, certo? E agora, quinta-feira, joga Passo e Piranguinho, certo? Agora, na segunda-feira da semana que vem, aí sim, e Andrada joga Buenbrandão e Piranguinho. Se Buenbrandão passar, Buenbrandão já vai direto para a semifinal dessa Copa, dessa taça EPTV. Então, eu acho que foi longe, sim. Eu acredito que, né, nós estamos caminhando longe. Porque você vê que aqui, por perto, aqui, muitas cidades já estão de fora. E nós estamos caminhando ainda. E outra coisa também. Sub-11, no domingo, no sábado, sábado passado, dia 8/6, a equipe nossa do Sub-11 é molecadinha. Então é assim, é que nem eu falo para você, tem que participar para poder ganhar. A molecadinha foi até a cidade de Inconfidente e derrotou a cidade de Inconfidente por 3-1. Então eles estão na final, certo? Vai sair esses fins de semana, sai o outro que vai enfrentar na outra semana. Daí. Então, para você ver, tá sempre participando e estão ganhando. Agora, tem que treinar. Se não treinar, não tem o que fazer. A gente, você olha aí para você ver que nem eu, os outros aí, um torce para São Paulo, outro torce para o Corinthians, outro torce para o Palmeiras. O São Paulo, por exemplo, que sou São Paulino, então o Zé aqui do meu lado, que é santista, a gente não tá, faz tempo que a gente não ganha nada, mas a gente tem que participar, ou não é? Então é isso aí, é o que eu estou dizendo. E parabéns a molecadinha, porque eu vou te contar para você, sair daqui 6h30, 7 horas da manhã, vai lá, frio, tava frio, e for lá e ainda ganhou por 3-1. Então parabéns, toda a molecada aí do Sub-11, estão na final, isso aí eu tenho que elogiar mesmo. Então era o que eu tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Diego Luiz Casalotti. É só pegar um gancho aqui com o amigo vereador Sidney Constantini, né? Dar os parabéns também para o Silvio Félix, né? Para o departamento de esporte, o chefe, o Fabrício. Porque é o seguinte, né? Esses dias eles pegaram uns uniformes tudo novo. Então a cidade vizinha aqui não ganha uniforme não. Cada pai ou mãe, eles mandam lá, eles têm que dar um jeito de comprar. Então aqui a prefeitura está dando uniforme para todo mundo, né? Então todo mundo tem um uniforme bonitinho. E também vou agradecer aqui, né? Ano passado, ali na estrada dos Piqueiros, foi feito o patrulhamento, foi feito as manilhas, a saída de água. E só que o cascalho ficou para trás. E a gente, né, sempre cobrando e difícil, não estava fazendo. Então agora esses dias atrás foi feito. Então, né, quero agradecer o diretor Lucas, os demais funcionários, né, pelo cascalhamento da Estrada Velha ali das Furnas, que entra aqui, né, atrás do estádio Coronel Ramalho e sai lá no antigo Bar do Cebola, né. Então, quero agradecer. E também, né, informar todo mundo que utiliza aí o serviço da Gardênia, né, o Expresso Gardênia, que estava tendo muita reclamação, tanto na área aqui de Bueno, quanto para outros lugares. Então foi feita uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa. E a empresa, né, fez o compromisso de colocar 40 ônibus 0 km em até 90 dias. Então eu acho que esse problema também vai ser resolvido, esses atrasos vai estar terminando. E vai ser muito importante, né? Porque a gente sabe, hoje mesmo a gente tem funcionário aqui na Câmara que vem lá de Confidentes, né? Tem pessoal daqui que trabalha em Ouro Fino, de Ouro Fino que trabalha aqui. E a gente sabe que o transporte público é de interessante. Então, né, estão tomando providência nesse sentido. Agora eu vou pedir para a assessora Lisandra fazer a gentileza de colocar as imagens. Né, como o vereador aqui, Antônio Marcos Martins, também citou, isso aqui são as imagens, né, do teste que foi feito no portal ali na saída de Socorro. E deixar aqui, né, meu sentimento de repúdio também, porque olha para você ver, é um patrimônio, né, um patrimônio público aí que a gestão luta atrás para conseguir, né, tá fazendo, e aí vem, né, um vândalo e faz quebrar o bem público, que é, né,
que é um repúdio total, e a gente, né, sabe que isso aí, uma lâmpada que nem quebraram lá, o valor não é a lâmpada, mas sim o patrimônio, que é nosso. Então ele oferece a gestão, né, na pessoa falar o nome também que eu acho importante, falar quem fez a obra, que é o Juninho Basílio, né, se dedicou, os pedreiros, todo mundo envolvido, né. E, ô Lisandro, coloca lá para mim. Olha lá, o que diz o Código Penal, lei número 2.848/40, sobre dano ao patrimônio público. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Detenção de 1 a 6 meses, ou multa. E ali no parágrafo único, é crime o controle, no inciso 3, o controle do patrimônio da União, Estado, município, empresa ou concessionária de serviço público ou sociedade da economia mista, e por motivo egoísta ou prejudicial considerável por vítima. Lá, ó, detenção de 6 meses a 3 anos. Multa, além de... aqui está difícil para enxergar. Aqui está escrito aí. Então, correspondente à violência. Então, né, tá aí o Código Penal, os incisos, e que nem, né, e dizer também que, né, já foi tomado providência, já foi feito um boletim de ocorrência no destacamento da Polícia Militar. E eu vou encerrar com aquele ditado, né, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, logo vai descobrir quem fez essa palhaçada e as providências vão ser tomadas. Obrigado. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, eu agradeço a disponibilidade do tempo, mas o meu pronunciamento, isso tem tudo a ver com o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 1590, de 3 de março de 2015, e da outras providências. Portanto, recebi esse projeto hoje, então vou deixar fazer o pronunciamento na hora oportuna da votação do projeto, e agradeço o espaço de coração. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.